Filipenses 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno, olha, irmãos, viver de modo digno do Senhor. Como? Para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro prazer, alegria, contentamento e satisfação. É assim que um cristão tem que viver. E se ele não está vivendo, ele tem que falar, eu tenho que tomar providência. Isso é absoluta prioridade. Eu estou vivendo para o inteiro agrado de Deus? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, na prática, o que é ter Deus como a nossa suprema satisfação? O que é ter Deus como a nossa suprema satisfação? Eu vou dar apenas algumas respostas. Preste atenção. Ter Deus como a nossa suprema satisfação é ter prazer em cada um dos seus mandamentos, prazer em cada um dos seus mandamentos e obedecê-los com alegria. É recusarmos a prática de qualquer tipo de pecado, somente para darmos alegria a Deus. Eu não vou deixar de cometer esse ou aquele pecado por causa da minha reputação, sei lá por quê, ou porque eu vou sofrer o castigo, a disciplina de Deus. Não, eu vou deixar de cometer qualquer pecado, somente para dar alegria a Deus. É ter o nosso prazer na Bíblia, ter o nosso prazer verdadeiramente na palavra de Deus, e realmente estudá-la constantemente. Salmo 1, verso 3. Ter Deus como nossa suprema satisfação é buscarmos com muitas leituras e orações o conhecimento teológico e também o conhecimento experimental de Deus. Buscarmos isso com muitas leituras e orações. O conhecimento de Deus. Porque ele disse, aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. É ter prazer em adorar a Deus com hinos e cânticos espirituais, e fazer isso com fervor. É ter prazer nos cultos da igreja, e não faltar em nenhum deles por descuido, apatia, indiferença espiritual. Ter Deus, queridos, ter Deus como a nossa suprema satisfação, é ter anseio pelos cultos, e não criar algum pretexto para a nossa ausência deles, como está acontecendo hoje com a maioria. É ter prazer na oração, e ser uma pessoa de oração, com alegria e persistência. É ter prazer em trazer a Deus o dinheiro que Ele nos pede, e fazer isso com gratidão, com ações de graças. Ter Deus como a nossa suprema satisfação é mostrar com a nossa fidelidade na contribuição financeira que a nossa grande alegria é Deus e não o dinheiro. E agora eu quero que você entenda o seguinte, porque hoje o pastor não pode falar de dinheiro, que ele está com um problema, né? Eu quero deixar claro para vocês aqui, irmãos, deixar bem claro aqui o seguinte:
Eu não falo sobre dinheiro nessa igreja por causa do meu salário ou porque eu quero aumento de salário. Tem homens de Deus nessa igreja que sabem quais são as necessidades de um pastor e de uma família de um pastor. E que são homens espirituais. E sabem quanto que um pastor deve ganhar ou não deve ganhar. E se a igreja não tiver dinheiro para pagar o salário do pastor, porque ninguém da igreja, a maioria da igreja não tem renda e não pode ser fiel nos dízimos e ofertas, então tem que abaixar o salário do pastor. Mas isso jamais poderia acontecer por infidelidade, por avareza, por materialismo dos crentes que não entregam, não devolvem seus dízimos e as suas ofertas. Irmãos, no meu coração está isso. Eu vou receber da igreja, como sustentação financeira, material, aquilo que a igreja de fato puder me dar, puder me conceder, conforme a fidelidade dos seus membros a Deus. Então eu espero que você não entenda que eu estou falando sobre dinheiro, porque eu estou preocupado com o meu salário, meu Deus do céu. Ter Deus como a nossa suprema satisfação é apreciarmos a pregação bíblica e nos deleitarmos nela. É só faltarmos num culto por um motivo independente do nosso esforço e da nossa vontade, mas não é isso que acontece. Você devia se perguntar: eu não vou no culto hoje por um motivo que é independente do meu esforço e da minha vontade, e devia ser verdadeiro nessa resposta, não hipócrita. Ter Deus como a nossa suprema satisfação é termos a pregação do Evangelho como uma das nossas maiores preocupações e alegrias. É jamais admitirmos que os nossos filhos não conheçam a Cristo e não mostrem apego a Deus e pelo reino de Deus. Irmãos, um cristão, um casal, pais que têm satisfação em Deus, eles não conseguem admitir, eles não se conformam com o fato de os seus filhos não mostrarem amor a Cristo, não conhecerem a Cristo e não mostrarem apego a Deus e seu reino. Ter Deus como a nossa suprema satisfação é socorrermos os nossos irmãos necessitados, porque nesses atos de serviço cristão, Cristo é servido, Cristo é satisfeito. Mateus 25, 31 a 46. Agora, voltando rapidamente a Jeremias 3, 10 a 13. 2, 10 a 13. Eu peço que você me responda essas perguntas. Por favor, tente me responder. Você já ouviu falar que um budista abandonou o Buda? Você já ouviu falar que os budistas, pode ter sido, mas você já ouviu falar que os budistas abandonaram Buda? Já ouviu falar que os islâmicos, em massa, abandonaram Maomé e Alá?
Por acaso o povo nordestino abandonou o Padre Cícero? Por acaso o povo mexicano abandonou a Senhora de Guadalupe? Você já ouviu falar que todo o povo brasileiro apostatou da Senhora Aparecida? Ou a maioria do povo brasileiro apostatou da Senhora Aparecida? Não, você não ouviu falar isso. Nós não ouvimos. Por quê? Porque não aconteceu. Infelizmente. Nada disso aconteceu. Mas estes não eram deuses. Eles não são Deus, não eram Deus. E mesmo assim não foram abandonados. Agora, o que está acontecendo com crentes evangélicos hoje, irmãos? Pasme! Você pode observar crentes evangélicos abandonando Cristo. Pessoas que professam ou que professaram Cristo como seu único Senhor e Salvador. O abandonaram. Talvez não saíram da igreja, mas abandonaram Cristo. Muitos evangélicos estão trocando Cristo por outros deuses. Por exemplo, eles estão trocando Cristo por uma esposa ou marido incrédulo. É pecado eu casar com um incrédulo? Eu caso. Eu estou trocando Cristo. Eles estão trocando Cristo pelo divórcio, a solução do divórcio. Eles estão trocando Cristo por fornicação e pornografia. Estão trocando Cristo por uma igreja onde eles se sintam bem. Estão trocando Cristo pelo conforto de ficar em casa, sem participar dos cultos. Alguns estão adorando o tal do fica em casa. Deviam estar chorando, lamentando. Minha satisfação é Deus, e minha grande alegria também é adorar a Deus junto com a minha igreja, e eu não estou podendo ir. Eles estão trocando Cristo pela alegria de fazer outras coisas na hora dos cultos. Estão trocando Cristo pelo zelo excessivo com os filhos, que faz que eles faltem aos cultos. Meus filhos deviam ser mais um motivo para eu vir à igreja, não um motivo para eu faltar. Eles estão trocando Cristo pelo egoísmo e o individualismo, que os afasta da comunhão com a igreja. Eles estão trocando Cristo pelo conforto, que negligencia a pregação do Evangelho. Eles nunca falam do Evangelho para ninguém. Eles trocam Cristo pelo comodismo, que se recusa a visitar um irmão que está sofrendo. A questão da Covid, deixa o irmão morrer lá. Mas eu não vou. Que desculpa esfarrapada. Eles estão trocando Cristo pelo prazer carnal,
das futilidades nas redes sociais. Eles trocam Cristo por roupas sensuais, indecentes e fúteis. Eles trocam Cristo pela exibição sensual do seu corpo no Instagram e no Facebook. Gente que se diz cristã, irmãos, com decote. A foto lá na rede social, com decotão, ou outras coisas até piores. Mas lembre-se do seguinte, lembre-se disso. Os evangélicos que fazem isso, que praticam essa apostasia de Cristo, nunca pertenceram a Deus. Nunca pertenceram a Deus.